Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias. E fala a verdade, você pensou que eu não viria, mas eis que eu vim, estou aqui para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco nesta quarta-feira à noite, dia 26/2/2025. E nesse vídeo eu quero te contar que o Vasco botou o pau na mesa e está tudo resolvido. Nossa, olha, que ênfase que você fez, é claro, meu irmão, porque o Império do Mal vai ter que jogar no Tapetinho, local já foi confirmado, horário da partida já foi confirmado, o Vasco já está vendendo os ingressos e até aquela questão, olha, não vai ter setor sul, não vai ter setor norte, eis que o Vasco resolveu isso também e nós teremos setor sul, setor norte, setor leste, superior, inferior e por aí vai, irmão. Agora a obrigação do vascaíno é poder estar lá. Em falar que está tudo resolvido, a situação do Nuno Moreira e também do Benjamin Garré já estão resolvidas, porque eles já estão bidados lá no bid da CBF, no Bira, e vão poder enfrentar o Império do Mal. Inclusive o Vasco teve treinando hoje lá no Tapetinho e a galera do outro lado, 3 ou 4 jogadores já pularam, tá? Não vão enfrentar o Vasco. Mas, Léo, e a situação do Lloyd? Já está resolvida? Sim, senhores, porque amanhã estaremos aqui de madrugada no Aerollloyd. Léo, ele é craque, desculpa. Não, ele não é craque, mas o que vale é a resenha. Agora, uma situação que não está resolvida é a vida do Jorge Salgado, porque, irmão, olha a dívida que o Vasco tem aí, porque foi revelado nesse lance da recuperação judicial, que também já está resolvido, mesmo com a 777 tentando impedir o Vasco, não conseguiram impedir a recuperação judicial, ela acabou de ser deferida, eu vou te explicar mais detalhes, e olha, se lembra que nós te falamos que os caras aumentaram a dívida do Vasco? Vamos trazer aqui em 1 ano e meio a arruaça que a 777 fez. Vou chamar a vinheta, já já eu volto com muitas informações do gigante da colina. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízio de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, olha, quase que eu passei por cima do Empório do Bacalhau, Rua Professora Paula Aquiles, número 4, coração da Vila da Penha, o melhor petisco, a melhor bebida gelada, o melhor ambiente familiar para você da Zona Norte, poder ali, né, passar de repente uma data festiva com seus familiares, de repente só assistir um jogo do Vascão, ou ir lá, né, porra, mandar uma relaxada, Empório do Bacalhau, procure o Gustavo, ou então o Gabriel, falar assim, ó, vim através do Léo, lá do canal, na Torcida Vascaínas, que aí tem um descontozinho, tá? Bom, enfim, agora falando aqui do nosso canal, vocês sabem, eu sou o Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, e eu sempre agradeço aos mais de 104 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu comentário, e é claro, você que chegou aqui agora, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative ativa o sininho das notificações, 2 vídeos diários. Bom, e pra você que tá aqui todos os dias, para tudo aí agora, deixe o seu like, porque, rapaziada, informação importante, hoje sai o adversário do Vasco na Copa do Brasil, e vai ser, no caso, o Barcelona de Rondônia, eu acho que é de Rondônia ou de Roraima, ou Nova Iguaçu. Um dos dois serão o adversário do Vasco. Quem vencer esse confronto, a partir das 20 horas, enfrentará o Vasco na segunda fase. E se lembra lá que o senhor Madruga Vascaíno, lá o Rodrigo Silvério, tinha trazido em primeira mão que o uniforme dos goleiros seriam laranja? Bom, esse aqui poderia ser o suposto uniforme do Vasco da Gama. O Vasco irá lançar uma nova camisa branca, segundo uniforme, em abril. Porém, antes disso, a capa
está desenvolvendo uma nova camisa de goleiros para a estreia do time na Copa Sul-Americana. Agora, porra, também só a camisa de goleiro? Por que não lança logo a porra do enxoval todo? Primeira, segunda, terceira camisa e também a camisa de goleiros. Será na cor laranja, por exigência da Conmebol. Essa informação das exigências vem lá do canal Atenção Vascaínos, pra gente poder seguir. Bom, sábado, a partir das 17h45, não vai ser às 18 horas. Isso aqui é uma informação importante, porque a Ferg, ela trouxe o horário um pouquinho para mais cedo, né? Ela trouxe o horário um pouquinho mais cedo, acho que agora ficou melhor. Um pouquinho mais cedo já daria um corte, mas esse vídeo eu não vou cortar, a gente vai seguir assim. Porque deve ser a questão de carnaval, segurança do Rio de Janeiro, então esse jogo acontecerá às 17h45 e não perca o horário. E nós já tínhamos trazido que o Vasco já tinha batido o pé para esse jogo ser no Engenhão. Porém, né, cara, muitas pessoas questionaram o motivo do Vasco da Gama. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas eu disse hoje na nossa live de 10h30, antes da minha esposa me pegar aqui, né, pra me fazer rodar aqui, meu irmão, a Zona Oeste inteira, supermercado, oh, meu Deus do céu. Cheguei em casa, já era quase 7 horas, vim gravar esse vídeo. Tô gravando aqui agora às 8h30 da noite. Então, quer dizer, se você ainda não entendeu um dos principais motivos, eu vou trazer aqui o Marcelo Santana, depois eu vou trazer o Garone e eu ainda vou trazer aqui o Eric Faria para vocês poderem entender que não é só uma questão de jogar no Maracanã, é mais do que isso. Para ser o palco do jogo de ida da semifinal do Carioca. Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada no passado, a gente tentou jogar, por exemplo, um clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas no Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. Então tá aí, né? Esse foi um dos motivos. Outro também, cara, eu concordo muito aqui com o André Garone, se liga. Todo campeonato ele é baseado na disputa, na isonomia de que você joga, Campeonato Brasileiro, 19 jogos em casa e 19 fora. Ou seja, jogar no seu estádio é princípio básico do futebol. Qualquer campeonato é dividido em ida e volta. Seja pontos corridos ou mata-mata. A não ser uma fase ou outra que tem jogo único, mas... Entendeu? Jogar no próprio estádio faz tão parte da regra quanto jogar 11 contra 11, pô. Então não existe um campeonato, não deveria existir um campeonato onde um clube não pode jogar no seu estádio. Ah, não é possível que torcida de Vasco e Flamengo estejam lá, porque a polícia, que tem como serviço proteger, fazer o serviço dela, não é capaz. Então que não se tenha duas torcidas, infelizmente. Agora, o Vasco não pode ser penalizado esportivamente no sentido de que não pode jogar no seu estádio. Sinceramente, o Vasco não bateu o pé, então, para ser torcida única na ida e na volta também. Já não deixaram muito claro que Flamengo e Fluminense são donos do Maracanã? O Vasco tem que pedir permissão para jogar lá. Então o Vasco jogar 2 vezes no Maracanã significa... Vamos fazer o inverso. Vamos jogar 2 vezes em São Januário. Quem aceita jogar 2 vezes contra o Vasco em São Januário? Aí, ó. Ninguém aceita.
Então não tem lógica você jogar 2 vezes no Maracanã. Tendo em vista que, nos últimos anos, não é ontem, tendo em vista que nos últimos anos, Flamengo e Fluminense mandam todos os seus jogos no Maracanã. E que pro Vasco conseguir jogar lá tem que pedir bênção. Então se tem que pedir bênção, não é sua casa. Se você tem que pedir permissão, eu não peço permissão pra entrar na minha casa, eu tenho a chave. Então assim, eu acho absurdo. Isso aí, o Eurico falava muito bem sobre isso. E olha que eu não sou um defensor do Eurico, não. Mas o Eurico sempre falou isso. O Vasco é o único clube que não pode jogar 19 rodadas do Brasileiro dentro do seu estádio. Porque chega no Clássico tem que jogar em outro lugar. Não faz sentido. Enquanto o Vasco é o único clube que construiu o seu estádio há 100 anos, que estava na regra do Campeonato Carioca, os outros clubes que não têm estádio próprio, que não construíram nenhum estádio, podem jogar onde sempre jogam. Em estádios construídos com o nosso dinheiro, dinheiro público. Então isso pra mim não faz sentido. O Vasco tem que bater o pé e falar, não, então é jogo único aqui, jogo único lá, acabou. Perder, perdeu, acontece. Agora, não faz sentido você jogar. Se vai jogar no Engenhão, é campo neutro. Então é um jogo em campo neutro, outro jogo na casa do Flamengo. Verdade. Se jogar 2 vezes no Maracanã, são Boa, 2 jogos na casa do Garoni. Flamengo. Não é exatamente esse o ponto que sempre falam? Maracanã é do Flamengo e do Fluminense? Então, mando deles, pô. Não tem essa de... Aí agora o Maracanã é do Vasco também? Sim. A gente faz isso. Só é quando convém. E aqui, cara, ó, Eric Faria, flamenguista. Nenhuma decisão Onde que o Flamengo escapasse joga ao- 100% dos seus jogos quando tem o mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, que eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo. Tira o Flamengo da zona de conforto dele. Essa Vamos jogar em parada. outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira um infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho queria, não queria, gostar, não gostar. O problema é dele Agora, também, é pô. contradição. Um jogador não gosta, mas Exato. o clube O quer. argumento do Flamengo Só tem que ser o direito do seguinte: clube. o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança pro Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... Ah, mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Nenhuma decisão que Nossa, meu Deus do céu. E aí, meu irmão, teve jeito, né? Os caras vão ter que jogar no tapetinho. E olha só, se vai chorar, manda áudio. Clássico teve local e horário definido na tarde desta quarta-feira. Mas a dona Fede tentou ali, sabe, fazer o Vasco mudar de ideia. E um detalhe é que eles ameaçaram tirar parte, sabe, ali, da possibilidade do torcedor ir pro setor sul, pro setor norte. Se liga, vou te trazer já essa informação. Mas a Fede determinou na tarde desta quarta-feira, dia 26/2, o horário e o estádio que vai receber o Clássico dos Milhões. O jogo estava marcado para sábado às 18 horas. O horário foi alterado em 15 minutos, passando para as 17h45. O estádio Newton Santos foi confirmado como local da partida. O BEP, junto com a PM, liberou o uso total do Engenhão. Setores norte e sul estão liberados. Então, no começo, não vamos liberar por causa que vamos fazer um esquema de segurança e não vamos ter... Agora apareceu o efetivo, agora está liberado o setor mais popular, né? Que também R$100, vou te falar, um negócio. Mas, enfim, estudante também, sócio, pagam meia. E também quem tem direito à meia entrada, tá? Não só estudante e sócio. E pra gente poder seguir, ó, Diogo Dantas... A FERJ adia a reunião. Isso aqui foi antes de ter subido já o ofício, tá, galera? Mas antes disso, a FERJ tinha adiado a reunião de segurança, tentando convencer o Vasco de não enfrentar o Flamengo no Newton Santos. Mandante no primeiro jogo, Cruz Maltino, ainda não abriu venda de ingressos e vem em definição, mas tende a manter a sua posição e manteve. Vasco botou na mesa, e aí contra a FERJ, contra o Flamengo, contra a Globo, contra a UBEP, contra tudo e contra todos. Cara, sempre foi assim. Se você é Vasco, você está do outro lado da história, está do lado certo. Bom, isso aqui nós já falamos, e o Vasco hoje, por sua vez, foi lá treinar no tapetinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui imagens aqui do treinamento no tapetinho. Acho que o Leandro postou. Aí, ó, pela Vasco TV, que beleza. Tira o áudiozinho. E estavam ali os atletas do Vasco. Todos eles, já todo mundo prontinho para poder enfrentar o Império do Mal. Que beleza. Porra, tô muito ansioso por esse jogo aí. E é muito bom, né? Você vê treinando aqui já, ó o Benjamin Garré aqui, ó.
Benjamin Garré, o Nuno também já apareceu por aqui. Vamos ver o Nuno. Até o Esforza tá ali, né? Esse o Capasso também foi. Mas seria legal. Mas o Nuno também tá por aqui, tá, galera? O Nuno também aparece nessas imagens. Então, quer dizer, o Vasco vai se preparando. Ah, o Nuno passou ali, viu? Para esse jogo importante, inclusive o Nuno Gomes. Não vou nem colocar a coletiva dele pra gente poder ganhar tempo. Que ele prestou, né, ali uma coletiva, a Vasco TV, disse algumas palavras. Se você quiser ver, corra lá na Vasco TV, aproveite e se inscreva se você não for inscrito. E o Nuno Gomes já está apto para essa partida contra o Império do Mal. Ô, delícia! E amanhã nós estamos, rapaz, olha, amanhã vai ser pegado aqui para esse canal. Porque nós vamos estar 5 da manhã lá no Aeroloid, já eu te explico essa história. E às 11h30 estaremos, e aqui no Rio de Janeiro tá gostosinho o tempo, estaremos lá no CT Moacir Barbosa para poder, no caso, participar da apresentação dos dois atletas. Cara, eu tô aqui, cara, tô muito curioso para ver o momento que o Lloyd, ele vai, rapaz, vir para uma coletiva dessa. Olha, essa coletiva aí vai dar certo não, paizão. E inclusive, sabe, o Lloyd, que foi o aniversariante de hoje, ele está a caminho do Rio de Janeiro, vai chegar aqui nesta quinta-feira, no horário da manhã, vai ser cedo, tá, galera? Basicamente ali igual o Nuno Moreira, ele também está vindo de Portugal. E segundo o Rodrigo Silvério, lá juntamente com o Matheus Gilbert, cara, acompanha esses caras lá no X, tanto o Matheus como o Rodrigo Silvério, os caras têm feito um belíssimo trabalho, são ali jornalistas praticamente independentes. Lá o Matheus Gilbert ainda faz participações, eu trabalho junto com o Mário Coelho, mas aqui no caso do Madruga, cara, ele ainda não trabalha em canal nenhum e tudo mais, mas esse menino aqui acerta muito. E ele vem trazendo que o Vasco tá correndo para poder regularizar o Lloyd Augusto, para ele ir para o jogo contra o Flamengo. Agora o jogador embarcará e chegará ao Rio de Janeiro, realizará exames médicos antes de assinar o contrato de 3 anos, de forma definitiva. A diretoria deve agilizar o processo para escrevê-lo a tempo do clássico contra o Flamengo, algo semelhante ao que ocorreu com o Verratti o ano passado, quando o clube acelerou a regularização para tê-lo rapidamente à disposição. Já no jogo seguinte, detalhe, né? Nesse jogo seguinte foi o jogo contra o Grêmio que o Verratti estreou sem público, se lembra? Essa situação que não tinha público em São Januário. Qual foi o parangolé que não tinha? Acho que São Januário estava interditado, né? Depois daquelas confusões de Goiás, e só podia mandar os seus jogos sem público. Foi isso mesmo. E ali contra o Grêmio, Ramon Dias venceu a sua primeira partida e foi arrancada para o Vasco se livrar da segunda divisão, porque olha, tava crítica a situação. E pra gente poder seguir, ó, Danilo, Michael, Cebolinha e Ayrton Lucas estão fora do clássico. O fator do clássico ser no Newton Santos, aonde o gramado é sintético, também fez o clube ter cautela a não forçar o retorno de quem está voltando de lesão, como o Juninho e também Alexandre. Então o Flamengo vai ter várias baixas para esse jogo, mas você que quiser ir, tá aqui os ingressos, paizão, R$120, setor oeste superior, o inferior, setor oeste, 140, setor norte, aquele setor popular, 100, leste superior, 120, leste inferior, 140 e o setor sul, R$100. Grande detalhe, né, meu irmão? Quando acabar o jogo, tu já vai direto pro Carnaval do Rio de Janeiro, neste sábado maravilhoso. E agora vamos falar aqui sobre valores, sabe? Que o Vasco aí está tentando pagar, reorganizar as suas despesas através da recuperação judicial. Existem 293 credores. Valores: 637.626.230 reais. Impostos:
337, rapaz, 337 milhões, né? R$39.234. Num total de 974.665.000, rapaz, R$464. E aqui eu tô aqui pensando, né, naquela situação do RCE, os juros que sufocavam o clube. É exatamente essas coisas. Não vou me aprofundar aqui na recuperação judicial, mas isso aqui chamou a atenção. Exclusivo VDG Cast, dívida do Vasco com Jorge Salgado na ação da recuperação judicial é de R$23.840.040,45. Tem até do Felipe Loureiro, tá? Micharia, R$319.962,84. E pra gente poder seguir, aqui ó, o TJRJ tinha limitado o Vasco da Gama em algumas ações e diziam ali nessa informação, que nós até subimos também lá no nosso X, que o Vasco de repente iria ter um certo prejuízo nessa decisão do desembargador César Cury. E ali poderia, no caso, até retardar essa entrada de recuperação judicial do Vasco da Gama. Mas aí o Vasco subiu uma nota e bancou, tá? Garantiu que não existia nenhuma possibilidade da recuperação judicial não acontecer. E eis que, bom, a decisão ou o pedido do Vasco, ele foi aceito de recuperação judicial pela juíza Carolina Rossi Brandão Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. E o que chama a atenção nessa recuperação judicial são os valores que, no caso, a Seven fez de dívidas em 1 ano e meio, tendo ali sido chamada nessa recuperação judicial ou nesse pedido de gestão temerária. Olha só, em pedido de recuperação judicial, o Vasco alega que a Seven só pagou 18% das operações do futebol, aumentando a dívida para 350 milhões de reais. Então, e essa dívida vai crescer mais ainda. Então, os caras que prometeram, né, ou no caso, que iriam pagar aproximadamente 700 milhões de dívida, rapidinho fizeram mais 350 milhões. E detalhe, né? Tudo, rapaz, Casa Pia, o Vasco deve 24 milhões. Tudo que esses caras botaram à mão, eles não pagaram absolutamente porcaria nenhuma. E a gente fica aqui, né, sempre aflito, querendo bons jogadores, mas também aquilo, não tem como negar a batata quente que o Pedrinho pegou quando ele foi assumir o controle da Vasco da Gama SAF. Mas também, se não assume, paizão, Vasco hoje em dia acho que nem estaria mais aberto. E detalhe, né? Decretar falência, você já sabe o que acontece, né? É fechar as portas literalmente e bater lá na 4ª divisão, o Vasco se reinventar. Já pensou? Porra, só faltava essa mancha aí na história do Vasco da Gama. Mas de coisas boas, vamos falar desse clássico, vamos falar dos jogadores que estão aptos, não quer dizer que vão entrar, tá, galera? Tem que ter ali, claro, uma adaptação, os caras têm que estar bem fisicamente, para não adianta colocar o cara também não aguentar e acabar estourando e a gente ficar sem um jogador para 2, 3 meses. Não esqueça, hoje sai o adversário do Vasco na Copa do Brasil. Vai ser Barcelona. Rapaz, eu sempre fico em dúvida, eu não sei se é de Roraima ou de Rondônia, mas sai o Barcelona ou o Nova Iguaçu. Um outro detalhe é o Lloyd, que chega de madrugada, fique ligado no canal, porque eu não sei se nós vamos subir o vídeo da chegada do Lloyd ou se nós vamos subir uma live, mas também estaremos lá no CT para poder entrevistar o Benjamin Garré. Já estamos credenciados, só se o Papai do Céu não permitir aí, né, motivo de força maior. Tem coisas que não tá no nosso controle, aí beleza, a gente não vai, mas está tudo agendado para a gente estar tanto no Aeroloid como também lá na entrevista que acontecerá às 11h30 do Benjamin Garré e do Nuno Moreira. Então cola aqui conosco, deixa o seu like, o seu comentário, mas estou feliz, o Vasco botou o pau na mesa, se impôs e até o BEP teve que ceder
Porque é assim, irmão, o Vasco não tá fazendo nada além de buscar os seus direitos. Bom, jornalistas já falaram. Preciso ficar repetindo a mesma coisa, só também não entende quem não quer. E aí, é isso mesmo, toda vez que essa diretoria se levantar, sabe, contra lá os caras, eu vou estar sempre aqui apoiando. Porque sempre foi, sempre será contra tudo e contra todos. Agora que o Vasco vença essa partida, vença também dentro do Maracanã, elimine o Flamengo pra gente poder aqui, porra, meu irmão, isso seria muito gostosinho, seria não? Deixa a sua opinião, tô metendo o meu pé, hoje vai ficar aí, né, com essas trava-língua, de repente aí com essa falta de edição, porque esse vídeo já vai subir 9 da noite. Fui que fui, galera!